Bem-vindos ao programa 40 a Mais, o programa que faltava na nossa região para falar sobre qualidade de vida a partir dos 40. No programa de hoje, vamos falar da importância das relações sociais e das atividades mentais na terceira idade depois da aposentadoria. É muito comum que pessoas desenvolvam depressão por sentirem que não possuem mais uma utilidade econômica para a sociedade. Outro problema comum é se sentirem frustradas por não terem realizado os grandes sonhos de vida. Já parou para pensar que na época que você tinha 1000 responsabilidades, não sobrava tempo para nada e muito menos para se dedicar às coisas que você gostava? Então, agora talvez seja a hora de você se dedicar às atividades de lazer e cultura que ajudem a envelhecer com saúde. No programa de hoje, vamos mostrar que a terceira idade pode e deve ser vivida com prazer e até aproveitada para grandes realizações. Um grande exemplo disso é a nossa convidada, Berenice Kaufmann, que virou uma fotógrafa reconhecida internacionalmente após os 40 anos. Boa tarde, Berenice. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Obrigado. Para falar das doenças relacionadas à falta de vida social e os meios para reverter isso, contamos também com uma grande psicóloga, doutora Sandra Tarriconi. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Gustavo. Bom, prazer ter você aqui hoje, viu? Obrigada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos para contar como viver melhor essa fase. Até já! Oi, Berenice, Oi, tudo bem? Tudo bom, Gustavo. Me diga uma coisa, Berenice, todo mundo tem muita curiosidade em saber de onde veio esse gosto por fotografia. Você já tinha alguma história na família? Como é que isso aconteceu? Já. Eu sempre convivi com a fotografia porque o papai foi fotógrafo aqui em Santos, o Kaufmann, o velho Kaufmann. E com ele aprendi as primeiras técnicas, né? Mas o gosto da fotografia veio desde pequena mesmo, não tem jeito, vou conviver com fotógrafo, só dá nisso mesmo. Eu, aliás, fui uma das únicas filhas das 5 que seguia a carreira, a arte dele, da fotografia. E isso mudou muito a tua relação com ele, a relação com a família? Não. No início eu era fotógrafa da família. Tá. Usava a fotografia como hobby. Até que depois, em 1987, resolvi comprar minha primeira câmera fotográfica. Aí, como meu pai já não estava mais com a gente, fui fazer cursos de fotografia, fiz um atrás do outro. E aí depois, a pedido de amigos, por que você não dá aula de fotografia? Não vai dar um curso de fotografia? Comecei e não parei mais, estou até hoje. Mas isso eu já tinha, meus filhos já estavam grandes, eu já tinha mais de 40 anos. Sim. E quanto foi assim, qual foi o fato que levou você a falar assim, não, a partir de amanhã eu vou começar a realmente fazer a fotografia de uma maneira profissional, vai deixar de ser um hobby? Ou isso foi uma coisa que simplesmente... Foi acontecendo, depois os alunos foram boca a boca passando e hoje já, no meu curso já passaram mais de 500 alunos. E assim, a fotografia, a partir dos 40 anos de idade, deve ter mudado um pouquinho também o modo como você via a vida, né? Acho que a fotografia faz isso. Eu acho que a arte, de uma maneira, ela promove uma mudança interior muito grande. Faz. Né? A fotografia faz com que a gente veja as coisas mais bonitas. Sim. Mais bonitas e mesmo eu não faço fotojornalismo. Fotojornalismo já é um outro... Eu procuro pôr poesia na minha fotografia. Sim. Eu sempre brinco com os meus amigos, que eu brinco que a fotografia é a única arte, talvez, que mesmo quando ela é preto e branco, ela é bonita. E tem mais arte, né? Sim, porque aí o jogo de sombras é que faz a poesia da fotografia. Me diga uma coisa, Berenice, você em 2010, você já vem participando de vários concursos. Eu tenho essa mania de participar de salões, concursos, participei também do concurso da maturidade também. Sim. E eu incentivo isso aos meus alunos a participarem também, porque mexe com a gente, né? Ganhar um prêmio é sempre muito bom, porque é sinal que teu trabalho fotográfico
está sendo reconhecido, né? Ganhei prêmios já na Europa, recebi o título AFIAP, da Federação Internacional de Arte Fotográfica, por ter meus trabalhos reconhecidos lá. Já participei de concursos na Ásia, também na Europa, e assim vou ganhando devagarzinho, vou levando, e sem querer estou aí, conhecida, e graças a Deus, e também com o nome que eu levo, né? O Kaufmann, tem um pouco de peso na fotografia. Sim, sim. Eu acho que assim, uma coisa que é muito bonita é quando a gente vê que realmente as pessoas seguiram as tradições de algum patriarca ou de uma pessoa que já fazia isso antes na família. Isso é muito bonito ver que você realmente leva a bandeira dos Kaufmann. A bandeira da arte, adiante. Não do comércio, Kaufmann, sim, da arte. Sim. Me diga uma coisa, eu acredito que todo artista, de uma maneira geral, ele tem aquele trabalho que foi o trabalho que por algum motivo ou mais emocionou, ou que foi o mais duro e por algum motivo ficou uma lembrança mais forte. Hoje, se você pensar numa retrospectiva, todos os trabalhos que você fez até hoje, tem um que você consegue, ou pelo menos algum, que você consegue pontuar que assim, aquele é um trabalho que para você foi o mais significativo de todos que você fez? Eu gosto de todos que eu faço, né? Que eu fiz e faço, eu gosto de todos. Mas tem, assim, alguma coisa que mexe comigo. Quando eu vou fotografar o bairro da Pouca Farinha, que são casas em cima de palafitas, isso mexe um pouco comigo. Às vezes eu fico até sem jeito de fotografar, mas ali é que dá a foto. Infelizmente, a pobreza da foto. As crianças com menos poder aquisitivo, elas têm um olhar completamente diferente da foto. Isso é o que mais mexe comigo. O resto eu vou fazendo. Eu tenho um amor, minha quedinha é por linhas e cores. Todo mundo comenta, por que você gosta de fotografar navios, barcos pesqueiros? Não é que eu gosto de fotografar navio, barcos pesqueiros, é porque tem linhas e cores. Sim. Mas o que mais mexe comigo é quando eu vou fotografar a pobreza. A gente vê que realmente esse tema é um tema que, apesar de cada dia que passa, os artistas, de um modo geral, tentarem mostrar para a sociedade realmente que precisa se fazer alguma coisa, eu acho que parece que todo dia, toda semana, a gente precisa realmente lembrar as pessoas que nem todos os momentos, todas as pessoas estão sentadas confortavelmente em seus sofás, que a pobreza é uma coisa que está ali do lado. É verdade. E eu acho que a fotografia, nesse quesito, contribui muito, assim. É verdade. Um artista que eu tenho certeza que você deve gostar, porque também tem um trabalho numa linha parecida com essa, de fotografar um pouco a pobreza, a dificuldade das pessoas em certas profissões. O Sebastião Salgado é uma pessoa que retrata isso muito. Muito bem, divinamente. Inclusive essa parte que você falou da luz, realmente eu vi alguns trabalhos seus e é uma coisa que na hora me chamou a atenção. Eu falei, nossa, ela tem uma linguagem que me lembra um pouco essa retratação até da luz dos olhos da pessoa. Eu gosto de trabalhar com a luz. Numa situação de dificuldade, entendeu? É uma coisa que realmente é interessante. Eu também, um momento que também marcou muito foi quando eu fotografei uma senhora muito enrugada, e ela disse, vocês estão me fotografando? Eu nunca fui fotografar, vocês querem me fotografar? E de repente ela solta o cabelo. Ai, foi demais aquilo, até me arrepiei. Foi um ensaio fotográfico em cima dela, fora de série. Inclusive, eu acho assim, que esse assunto é um assunto que a Sandra pode explicar bem para a gente, porque é muito comum a gente ver realmente pessoas que estão... Eu mesmo já tive algumas experiências pessoais de pessoas que estão ali já com mais idade e estão ali embotadas, e que realmente quando elas recebem um carinho especial, uma atenção especial, às vezes se transformam. Pessoas que você via sentada num lugar quieta, numa situação realmente de depressão, né? E que um simples carinho, pronto, a pessoa desabrocha e já começa a mostrar. Explica melhor um pouco esse processo, Sandra, como é que acontece realmente da pessoa que está mais velha, que se sente já sem a utilidade que tinha e de repente ela passa a ver o mundo de uma maneira diferente porque ela ganhou uma importância diferente. Sim. Hoje nós observamos dentro da psicologia, que é o estudo do comportamento, nós temos dois fatores importantes. Um é a questão da beleza, como a Berenice falou, ela foi fotografar as rugas e essa senhora ficou surpresa,
porque hoje o culto à beleza, ele na sociedade ocidental, ela é muito forte. Então, como a Berenice iria fotografar uma senhora com suas rugas? E ela se sentiu valorizada. Ela viu que o idoso também tem a beleza. Então ela, né, resolveu até soltar os cabelos. Ela entrou nessa relação da fotógrafa com a beleza dela. Era uma beleza escondida e que acabou sendo gerou um atrativo para uma fotografia. Então, essa questão da beleza é um fator importante na terceira idade ou do adulto intermediário, e a questão também da inutilidade. Eu sou professora universitária também, então eu vejo quando eu converso com outros professores, ou mesmo com alunos, e parece que você vai se aproximando dos 40 anos, então eles falam assim: professora, mas eu já vou fazer 40 anos. Eu falo, só 40 anos? Então, num país onde se valoriza muito a mão de obra do jovem e não do idoso, né? Não diria nem do idoso, do adulto intermediário. O seu programa, ele é muito interessante, essa proposta do programa, Gustavo, o 40 mais, porque é o que a psicologia chama do adulto intermediário. Sim, sim. É um espaço muito enriquecedor para que a gente possa estar fazendo isso, como hoje, está discutindo essa questão, porque segundo o último censo do IBGE, me parece que em 2050, então no Brasil, nós vamos ser, né, 65% da população vai ser de idosos. Sim. Uma coisa que realmente a gente estava até discutindo antes e ficou como uma brincadeira, mas eu acho que é a síntese, né, realmente desse pensamento, é que hoje o camarada que tem 40 anos de idade, a mulher que tem 40 anos de idade, ela é a nova 25. Sim. E sim. O de 60, na verdade, ele se sente ainda um garotão, porque é o que você falou, realmente a sociedade, a gente veio acostumado com os padrões de beleza, e que beleza não é eterna, por mais botox que você faça, uma hora, eu brinco, o botox às vezes até vai estragar a beleza natural, não nada contra os cirurgiões plásticos e dermatologistas, mas acho que tudo que é feito em excesso acaba realmente até estragando essa beleza natural da maturidade, né? E realmente uma coisa que me surpreende muito, é uma coisa que realmente eu vejo cada vez mais com bons olhos, assim. Eu acho que a partir realmente do que você falou, que do adulto intermediário, é a hora que talvez ele acorde. Tudo bem, eu fiz um monte de coisa boa até agora, sou um profissional estabelecido, mas será que como pessoa eu me realizei? Até tem uma campanha muito interessante que tem passado na mídia, que é justamente pegando crianças, jovens falando o que querem ser, e um adulto já mais na idade, mas falando que eu não fiz nada disso. E eu acho que entra bem nesse tópico realmente, né? Me diga uma coisa que sempre se fala, né? A gente fala, pô, o camarada aposentou, ele começa a realmente ter uma deterioração da capacidade dele, tanto intelectual, às vezes, como da capacidade até de motricidade, de conseguir fazer coisas mais finas. Acontece isso mesmo ou isso é só para algumas pessoas? Como é que funciona, Sandra? Essa questão da aposentadoria, que é um tema também de uma importância muito grande, porque nós temos, né, durante a vida, nós passamos por algumas perdas, não só as perdas físicas, mas nós temos a perda do dia a dia. Então, a aposentadoria, ela é uma perda. Então, a pessoa deixou de trabalhar, ela sofreu uma perda de uma vida que ela tinha anterior, né, para ter que adotar uma nova vida. Então, a aposentadoria, se você não estiver se preparando para ela, então gera uma grande depressão, porque é como se você já tivesse acabado a sua trajetória de vida. Então, existe todo um grupo, eu também trabalho com pessoas que estão em vias de
aposentadoria, porque você vai preparando essa pessoa para poder estar entrando, ela vai se organizar, na verdade. Porque você imagina trabalhar 35 anos, desenvolver uma mesma atividade e cessar tudo isso. De repente. E de repente, né, Berenice? Então você cessa e você fala, bom, e agora eu vou fazer o quê? Já não estou mais presa ao meu relógio, já não tenho aquele compromisso, o acordar no dia seguinte. E aí nós temos aquela visão do aposentado, até em charges mesmo, que está de pantufas, com o controle remoto da televisão, trocando lá os botõezinhos, canais, e então olhando um netinho, ainda nós vemos, né, um pouco desse cenário, embora já esteja mudando bastante. Mas eu acho sim que é importante, como você falou, já no adulto intermediário, ele começar a visualizar lá na frente, porque se nós vivermos, fatalmente nós vamos envelhecer. Só que o envelhecer no Brasil é diferente do envelhecer na Europa, né? Ou envelhecer mesmo nos Estados Unidos. A estrutura é diferente, né? Exatamente. Realmente. Então nós temos que pensar, né? Eu acho sim, principalmente Santos, né, Gustavo, que é uma cidade de litoral, mais quentinha, então há um atrativo das pessoas se aposentarem, virem morar em Santos ou no litoral. Então acho que nós deveríamos começar sim a pensar no adulto intermediário e na terceira idade. Eu acho que o seu programa, ele vai quebrar paradigmas. Sim, vai conseguir abranger e mostrar que o que importa é justamente a vida 2.0, né? O que nós fizemos até então foi só para chegar lá. Sim, E chegar bem, né? Chegar bem, que é o importante. Bom, agora vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos para o nosso último bloco do programa 40+. Hoje estamos tratando de atividades mentais e atividades artísticas para a terceira idade. Os nossos convidados são a fotógrafa Berenice Kaufmann e a psicóloga Sandra Tarricone. Bom, voltamos agora com o programa, Berenice. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo em casa. Como que eu faço para entrar em contato com você? Você tem algum programa já estabelecido com aulas para pessoas da terceira idade? Como é que é isso? Sim, eu dou aula desde 14 a 84, não tem idade. E eu dou aula em casa mesmo. Para entrar em contato comigo é entrar pelo telefone 3289-3298. Ou pelo meu e-mail bereabut@yahoo.com.br. E como é que tem sido esse convívio com as pessoas que têm procurado as suas aulas? Assim? Maravilhoso. O convívio é maravilhoso, porque ali a gente fala, o assunto é um só, então eu vejo que até o papo entre 14 a 84 é o mesmo. Então não tem diferença de idade, não existe diferença de idade, porque o tema é um só, fotografia, entende? E geralmente, por exemplo, esse pessoal mais velho que vai te procurar, geralmente é o pessoal que já gostava de fotografia ou às vezes vão lá para ver do que se trata? Como é que é? Tem uns que já gostam de fotografia e outros que vão para tentar alguma coisa a mais, fazer alguma coisa a mais na vida para não ficar parado, entende? Porque a gente tem que unir o útil ao agradável. O curso a gente aprende, mas também sai muito para fotografar. E esse convívio é muito gostoso. É melhor do que ficar em casa sem fazer nada, né? Sim, com certeza. E ainda faz uma coisa produtiva. Exatamente, que você tem um resultado ali. Até, Sandra, falando em coisas produtivas e sair de casa, né? A gente sabe que hoje a cidade ela tem algumas atividades realmente para justamente essas pessoas que estão nesse perfil, muitas vezes, de não encontrar o que realmente fazer com aquele tempo que tornou-se livre, né?
E precisam, né? Seja na fotografia ou seja em outras Qualquer atividades. Assim, do que você tem visto pela cidade, quais são as atividades que você realmente acha que vale a pena a pessoa estar correndo atrás para se motivar? Eu acho que é como, pegando o gancho até da atividade da Berenice, eu acho que você junta, né, na fotografia, tanto a convivência social, eu acho que é importante, porque as pessoas não foram feitas para ficarem sozinhas, e o que leva muitas vezes o idoso à depressão é a falta da convivência social. E o índice de suicídio, ele pode aumentar em função disso. A pessoa, a gente chama de síndrome do ninho vazio, quando os filhos né, vão embora, saem de casa, e geralmente vai coincidir com a aposentadoria. Então, eles devem estar se perguntando, e agora o que eu faço? Não tenho mais filhos para cuidar, não tenho mais emprego. Então eu digo assim, até o próprio município, a cidade, o estado tem que ter essa preocupação em desenvolver atividades para o adulto intermediário e também a terceira idade, porque no adulto intermediário tem doenças incapacitantes que pode levá-lo brevemente, né, de uma forma antecipada a ter que deixado o seu trabalho. Então, nós temos que ocupar essa pessoa. E aqui na cidade, voltando à sua pergunta, nós temos temos atividades como o Centro de Convivência da Terceira Idade, nós temos o SESC, né, nós temos mesmo aquele baile, eu não sei se ainda tem aquele baile na praia, que eu adoro, não tem mais, né? Na concha acústica? Não, acho que não tem mais. Meu marido adoravam agora, ficar assistindo. Recentemente eles tinham distribuído pela praia inteira, tinham lá uns quiosques de musicais. E era muito gostoso, porque os meus pacientes falavam para mim, eles ficavam ansiosos esperando o domingo, e eu também ficava ansiosa, porque era muito gostoso, né, estar vendo aquela agitação toda, aquela dança. Então, eu acho que temos que ocupar essas pessoas e eu disse que o hobby da fotografia, ou né, essa atividade sua, além de nós estarmos juntando a convivência social, tem a criatividade, né, Berenice? Puxar pela cabeça. Porque nós temos né, que provocar no idoso. Nessas atividades de domingo, eu brinco, eu costumo muito correr na praia quando dá de domingo. E geralmente quando eu passo nesses quiosques que tem lá música com o pessoal dançando, não é raro eu encontrar alguns pacientes meus já operados de catarata dançando. Eu espero ter operado bem, porque eles estão dançando direitinho. Então tá bom, isso é muito bom. Bom, o programa 40 a mais termina por aqui. Hoje tivemos como nossas convidadas a fotógrafa Berenice Kaufmann e a psicóloga Sandra Tarricone. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Gustavo. Eu que te agradeço. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o tema? Mande sugestões para o e-mail programa40mais@gmail.com ou entre na nossa página no Facebook. Também pode entrar em contato pelo telefone do nosso programa com a nossa produtora e mandar diretamente as dúvidas.
Nos encontramos novamente no próximo sábado às 14 horas. Até lá! Dizem que o consumo de 1 ou 2 taças por dia faz bem ao coração, sistema respiratório, ossos e até ajuda a retardar o envelhecimento. Mas como apreciar a bebida e consumir de maneira correta? Você sabia que existem diversos tipos de vinho e que cada um é perfeito para uma ocasião? Para falar sobre os benefícios do vinho e da forma correta de consumir a bebida, nosso convidado de hoje é o médico infectologista Dr. Ricardo Aiden, que sabe tudo de vinhos e de enogastronomia. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gustavo. Obrigado aí pelo amável convite. Eu destacaria, até um tempo atrás tinha assim um pouco de preconceito e a gente vai perdendo à medida que experimenta. Eu destacaria os espumantes. Espumantes brasileiros têm um nível sensacional e têm ganho degustação às cegas comparado com espumantes tradicionais mundo afora.